Olá, tudo bem? Espero que você esteja muito bem nesse dia. E hoje eu volto trazendo uma lista de livros tristes, mas que são 5 estrelas. Se te fez chorar, automaticamente é uma obra perfeita. Vou começar então com esse clássico do A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu já trouxe ele em um vídeo anterior. Eu já fiz um post sobre ele no Instagram, mas não podia faltar aqui hoje. Então, esse livro vai trazer a história de uma jovem que ela tá iniciando um sonho ali, ela ganhou uma bolsa para fazer faculdade em Nova York. E esse é o sonho de tantas meninas ali, como ela coloca no livro, né? E mesmo assim, quando ela chega lá para viver essa experiência, ela se depara com uma triste e imensa depressão. Só que no começo ainda não tá muito claro que é a depressão, mas aos poucos e no decorrer da história, a gente consegue identificar como esse livro é um relato sobre depressão. É muito interessante a gente ver como algumas coisas elas acabam sendo banalizadas em relação a esse assunto, depois acabam chegando a níveis que é muito difícil de sair, exige um tratamento absurdo. Também traz ali sobre os tratamentos para depressão e outras questões psicológicas da época e como era feito o tratamento de choque, como era feito o tratamento nas clínicas psiquiátricas em relação à saúde da época, e eu achei muito interessante. Essa aqui é Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, tem esse título bem polêmico, e ao analisar a capa você consegue enxergar aqui que tem aqui esqueci o nome desse negócio, mas para guardar as cinzas das pessoas. Então, essa é a Janet McCarthy, ela fez o iCarly, então ela é uma atriz conhecida. E de repente ela lança esse livro aqui com esse título absurdo. E quando a gente começa a ler, a gente descobre uma relação muito abusiva e tóxica referente à mãe dela, né, no caso, e com ela. A gente consegue ver o quanto a mãe dela alienou ela e submeteu ela a coisas que deixam resquícios muito após a morte da mãe dela, no caso, e como ela trata isso. Eu acho esse um tema muito importante porque muitas vezes os pais são pintados como a voz da razão, como sempre sabe o melhor para nós, e eu acho que a gente tem que ter um certo discernimento ali muitas vezes da vida para não acabar num poço sem fundo ali, psicológico, e principalmente em relações abusivas isso ocorre com uma intensidade muito grande. Esse aqui também não tem como não falar dele, é o Diário de Anne Frank, e nossa, essa edição aqui tem meu coração, essa capa almofadada. Eu acho que não teria como ter uma capa mais representativa do que essa aqui, que honrasse a memória, né, do Diário de Anne Frank, que na verdade essa aqui era a estampa do diário que ela tinha mesmo. Esse livro vai narrar então o período em que ela esteve escondida ali com a família, na casa que eles moravam normalmente antes, e vai falar muito sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto, sobre a perspectiva dos judeus referente a todo o acontecimento, mas principalmente na visão de uma menina, uma moça, que assim como eu, assim como você, viveu por um período da vida da infância e de repente ela e a família e outras milhares de pessoas tiveram que abrir mão de uma vida comum para viver um pesadelo. Esse aqui é a Minha Amiga Anne Frank, que é o livro que a Hannah vai falar sobre a Anne Frank, a relação delas, mas também o relato dela como uma sobrevivente ali da Segunda Guerra, e traz algumas fotos, né, da época. Vai falar sobre a infância delas, mas a parte mais marcante é quando ela encontra a Anne Frank no campo de concentração. E ali, nesse relato, isso é bem claro, que ali tudo é bem implícito, assim, então eles não sabiam direito o que estava acontecendo como judeus,
os judeus que sumiam, o que era feito daquelas pessoas, e até me dói um pouco falar de tão difícil assim que é ler um livro desse, um peso tão grande, porque vai narrar ali como eram divididas a alimentação, as roupas, as pessoas, e é muito pesado. Flores para Alger não é o próximo. Esse livro, do Daniel Case, vai falar sobre um rapaz que ele vai passar ali por um experimento científico, e nesse experimento científico ele vai ser em formato de diário ali. No começo, ele vai descrever relatório de progresso. Ele tá ali escrevendo tudo errado, né? Ele é considerado pela sociedade uma pessoa muito burra. Ele vem ali de algumas situações sociais, psicológicas, então ele vai ser uma das cobaias para esse teste de QI. E aí, esses cientistas vão fazendo com que ele fique mais inteligente, e conforme ele vai ficando mais inteligente, ele vai começando a perceber algumas questões sociais, como as pessoas às vezes zombavam dele, a crueldade do mundo, relações românticas, né, que no caso ele não tinha essa necessidade, essa percepção antes. E depois o livro acaba puxando para um lado que quebra o teu coração, mas eu não posso falar, porque seria spoiler. Mas mesmo assim, eu recomendo muito que você leia esse livro se você gosta desse estilo literário, porque traz a ideia assim que normalmente eu gosto de analisar dessa forma, como quando a gente é criança, a gente vai aprendendo aos poucos como a vida né? O que é maldade, o que é certo, o que é errado, quais que são as regras sociais, as regras culturais, enfim. E nesse caso do livro, é uma enxurrada de coisas. Então ele, que não sabia nada disso, de repente começa a tomar consciência de tudo. E também tem uma questão muito importante, que é a inteligência emocional e inteligência intelectual. Tem uma diferença muito grande. Por exemplo, eu posso ser muito inteligente em matemática. No caso eu não sou, mas eu posso ser muito inteligente em matemática. Mas socialmente eu posso ser muito travado. E normalmente as pessoas falam, fulano é inteligente, ciclano é inteligente. Mas inteligente do quê? Porque existem várias coisas a serem desenvolvidas. E também gosto da ideia de trazer que as pessoas, elas não nascem gênios, elas têm hábitos que podem desenvolver certos aspectos que talvez elas sejam propensas àquilo ou não. O próximo livro é da Svetlana, Vozes de Chernobyl, a história do desastre nuclear. Então, esse livro é um relato dos sobreviventes ali de Chernobyl, dessa triste tragédia ali que aconteceu. E, nossa, sério, é impagável esse livro. Traz, assim, uma época também. Essa lista tem como isso. As pessoas estão vivendo uma realidade e, de repente, acontece alguma coisa muito grande que muda pra sempre a vida delas. E é um livro real, assim como Anne Frank. E esse livro é um livro sobre pessoas reais. Tá tudo bem ali. As pessoas têm um emprego, têm família, têm vida, e de repente elas estão vomitando seus próprios órgãos pela boca, porque tá acontecendo uma coisa que elas nem conseguem enxergar. Então, radioatividade a gente não pode ver. Mas ali, quando eles estavam passando por isso, eles estavam entrando em estado de decomposição em tempo real. E tudo foi contaminado. Então, as pessoas que viviam ali e tinham um aspecto econômico privilegiado foram alertadas de que algo estava acontecendo, mesmo que não se sabendo o que era, e saíram antes de piorar, né, ao extremo, que aconteceu com muitas pessoas, inclusive as pessoas que tentaram apagar esse desastre ali. Os bombeiros, eles trazem bastante ali os relatos dos bombeiros,
como eles tiveram as vidas e as famílias destruídas por essa tragédia, e num aspecto político muito forte, como as pessoas podem ser cruéis. O próximo é Meu Pé de Laranja Lima. Esse livro é um livro que traz a perspectiva de uma criança, então pode ser bem triste, bem pesado, mas é um livro muito bom. Então vai falar sobre o Zezé, ele tem 6 anos ali, ele mora na zona norte do Rio, e o pai dele é uma pessoa extremamente rígida, ele tem bastante irmãos, e ele vira amigo dessa árvore, desse pé de laranja lima, e vai ali conversando, tendo diálogo com o pé de laranja lima, e narrando a realidade dele também, falando sobre os irmãos dele, como ele se sente ali, nessa visão infantil. E é triste também por motivos que eu não posso falar, mas é um livro muito bom de ler. Esse aqui é Um Homem Chamado Ove. Esse livro fala sobre solidão, fala sobre pessoas idosas, traz algumas outras questões ali, e relações sociais também. Eu achei triste porque fala sobre um idoso que acontece algumas coisas com ele. Ele tem a casa dele ali num condomínio de casas, vai narrar ele mais jovem, né, com a esposa, vai contando por que ele se tornou esse senhor tão amargo, e te faz mostrar uma perspectiva de por que às vezes as pessoas se tornam tão amargas, você acaba entendendo ali, e de que como o amor pode quebrar esse amargor, também de como relações amorosas não focam só em casais românticos. A Última Casa da Rua Needles, ela é narrada por uma gatinha, uma gata que é uma gata evangélica. Tem como você imaginar uma história desse jeito? Porque eu particularmente fiquei com muito medo quando eu comprei esse livro. Eu não esperava lê-lo assim e ficar tão mexida quanto eu fiquei. Mas valeu muito a pena ter lido. Esse livro vai ser narrado pela essa gatinha, vai ter alguns outros personagens ali também. Então vai falar sobre essa casa, sobre como ela vive ali, vai narrando coisas que ela vê acontecendo com esse cara que é o dono dela. E primeiro, assim, esse livro, você vai imaginando que é uma coisa. E conforme a história vai passando, no decorrer da história, você vai tendo outras perspectivas. Esse livro é um pouco difícil de falar sobre, porque qualquer coisa é spoiler, sabe? Então, basicamente vai ser a história de um assassinato de uma criança sequestrada ali e uma terrível vingança. A história, então, como eu falei, do Ted, que vive com a filha Lauren e sua gata ali, em uma casa comum, no final de uma rua igualmente comum. Ted é considerado o esquisitão da rua. Ele foi interrogado pela polícia após o desaparecimento de uma garotinha 11 anos atrás. Então, vai trazer essa história que fica cada vez mais estranha, mas no final faz muito sentido e não deixa de ser terrivelmente triste. Por último, O Holocausto Brasileiro. Esse livro também se trata de um acontecimento muito real e nacional. Ele tem algumas imagens que vai trazer ali na cidade de Barbacena, onde pessoas eram descartadas em situações extremamente precárias, num hospício, como era chamado na época, né? E são tratadas pior que animais. Então, qualquer razão social ali que acontecia, todo mundo que não se adequava na sociedade era jogado lá. E como era a situação de vida dessas pessoas que foram tão injustiçadas. Às vezes o marido queria separar da mulher, jogava a mulher dentro desse vagão, ou que tinha algum morador de rua, e todos eles viviam em situações extremamente pavorosas, assim. É um relato é uma matéria da Daniela Arbex, e é muito forte.
Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô ainda pegando o jeito de conversar com a câmera, de externalizar as minhas experiências literárias. Então, obrigada pela paciência, obrigada por estar me acompanhando até aqui. E, se possível, curta, compartilhe esse vídeo e me siga também ali no Instagram. Vou deixar meu arroba aqui na descrição. E é isso. Até mais!